Boa noite. Vamos ficar em pé e ler Jeremias 49, versículo 4. Então, espero que vocês achem rapidamente esse texto aí. É difícil, né? Para o Francisco, que está começando a vida cristã. Jeremias 49, está bem no final de Jeremias aí. Tá? E pode ajudar aí seu companheiro Jailson, para ele achar com mais facilidade. Eu só vou trazer a abordagem no versículo 4, tá? Jeremias 49, versículo 4. Por que te glorias nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Vou ler novamente. Por que te glorias nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, queremos publicar tua palavra, torná-la notória e que ela cumpra o trabalho dela de penetrar nos corações, de varrer a iniquidade, de trazer almas arrependidas, homens e mulheres quebrantados no coração, para que se convertam a Cristo Jesus. É a nossa petição nesta noite. E eu peço, Senhor, confiando plenamente na Tua palavra, que isso seja feito nesta noite e por onde esta mensagem chegar. A glória é Tua, não é minha, é do Senhor. E então nós te louvamos. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Um texto difícil, né? A mensagem é, hoje, sobre o viver enganoso dos ímpios. Vou repetir aqui para os irmãos não perderem. O viver enganoso dos ímpios. Deixa eu dar pelo menos um panorama, não é panorama, é um pano de fundo, né? Do texto aqui, capítulo 49. Eu tenho passado centenas de vezes por essa passagem aqui, irmãos. Ela é maravilhosa. E o que mais me encanta é Deus se ocupar com outras nações. No Velho Testamento, vocês podem, quem já leu o Velho Testamento, podem ver que Deus se ocupa, a gente pensa que é estritamente com Israel, né? Mas nota, aquela promessa feita a Abraão, de que por intermédio dele ele abençoaria todas as nações da terra, está cumprindo aqui. Quem era o povo amonita? Está vendo aqui? Esse capítulo aqui, do versículo 1 até o versículo 6, é Deus dirigindo a um povo que morava perto de Israel, os amonitas. É como se nós estivéssemos falando aqui, Deus dirigindo ao Brasil ou dirigindo ao Paraguai, tá vendo? Ou aos uruguaios. É assim, obviamente eram nações pequenas, irmãos. O território lá não era grande assim. E Deus está ali, olhando para aquele povo. Os amonitas, irmãos, lembra? Os amonitas e os moabitas, eles eram filhos de Ló, que teve relação com suas duas filhas. Lembra aquele contexto feio, né, do capítulo 19 de Gênesis, que as duas filhas embebedaram o pai para terem filhos com ele. Tiveram esses dois filhos, Amon e Moabe. E surgiram desses duas nações poderosas. Elas não existem mais. Deus extinguiu essas nações da face da terra. Mas pelo menos de Moabe, que eram basicamente irmãos, e
e primos, né? Irmãos e primos, já imaginaram? Veio Ruth era moabita, né? Eu não me lembro nenhuma amonita que se converteu, não me lembro, pelo menos na Bíblia não acha. Então, queridos irmãos, como é que Deus interessa, irmãos? Deus está interessado nas nações? Claro! Ei-lo aqui falando com esse povo, um povo que não tinha lei dele, um povo que não tinha sacerdotes, era diferente do povo de Israel, mas Deus está concentrado, falando com carinho, com a emoção de Deus, com o prazer de Deus, falando para esse povo. Olha, queridos irmãos, que coração de Deus. Então eu quero só lembrar os irmãos que no Velho Testamento, quando vocês veem Deus falando com outras nações, põe o Brasil. Tá? Naquele tempo o Brasil não existia, obviamente, há 3.000 anos atrás. Mas Deus, Ele se ocupa com as nações, queridos irmãos. Ele está falando com os homens. E todos são iguais. Quer judeu, quer gentil. Nós vemos isso em Romanos. Todos são iguais. Não tem diferença. Eu e aquele homem que nasceu lá numa tribo de indígena, é a mesma coisa. Não tem diferença. Nós olhamos para a aparência, olhamos se a pessoa é culta, se é rica. Para Deus isso não tem valor nenhum, queridos irmãos. Tá? Então Deus está falando aqui com pecadores. E olha o que ele diz aqui. Eu não vou ler o contexto, irmãos, mas olha a linguagem de Deus para aquele povo. Por que te glorias nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo, quem virá contra mim? Eu acho isso maravilhoso. Então, queridos irmãos, eu vou tomar esse texto aqui para traçar um paralelo entre o povo amonita e o povo brasileiro. É diferente? Não. Os irmãos vão ver que a linguagem aqui é uma linguagem territorial, porque Deus está falando daquele lugar onde eles moravam, é num vale, mas a linguagem, quando você toma a linguagem assim, territorial, circunstancial, vocês têm que trazer para cá. A Bíblia é um livro de Deus, está falando conosco. Então, é só para dizer para os irmãos que eu não estou forçando o texto. Eu não estou pegando o texto e esgoelando o texto. Os irmãos estão entendendo? É perigoso a gente pegar um texto bíblico, pegar pela garganta do texto, por assim dizer, e fazer o texto, fala o que eu quero. É perigoso, irmãos. Nós temos que pegar e interpretar à luz da Bíblia inteira, tá? Como chamam os teólogos, literalmente. Interpretação. Depois traz o sentido para torná-lo espiritual para todos. Então, queridos irmãos, as palavras de Deus de 3.000 anos atrás servem para agora, para o nosso país, para um povo chamado da pós-modernidade, serve. O povo de hoje é tão pecador quanto eles. É tão caído quanto eles. Então, queridos irmãos, nós estamos acostumados agora, né, a viver no conforto. Né? Hoje todo mundo tem um carro, todo mundo tem a geladeira em casa. Tem aquele conforto, coisa que quando eu era pequeno a gente nem tinha isso. E nem pensava em ter essas coisas. Com essa mudança tecnológica, irmãos, cada vez mais está ampliando a tecnologia. Nós vamos ter agora cada vez mais um celular com mais poder para atender, né? E veja, o mundo está cada vez ficando, em termos de conforto, está ficando cada vez melhor. Mas o mundo mudou? Não, é o mesmo.
Então, porque o mundo é o mesmo, a mensagem deve ser, que eu devo pregar, o mesmo que Jeremias pregou. Né? Pensamos que, na linguagem dessas matérias que eles dão hoje, sobre biologia, sobre a raça humana, eles falam sobre os homens da caverna. O ser humano é triste, né? Mas os homens de 7.000 anos atrás eram mais poderosos do que o de hoje. Aqueles homens eram cultos. Tá? Deus, quando criou, não criou analfabeto. Ele criou pessoas sábias. Foi com o pecado que foi diminuindo a coisa. Hoje, o meu netinho tem que estudar, tem que fazer tudo. Né? Senão ele fica... não vai progredir materialmente na vida. Né? Então, queridos irmãos, a mensagem que Deus mandou para os amonitas é a mesma mensagem que ele proclama aos moradores de Ribeirão Preto, de São Paulo, de qualquer cidade na face da terra. Então, foi enviada para nós. E eu sei que os irmãos que aqui estão amam a palavra de Deus. E ela pode ser bem ofensiva para a gente. Mas ela não vai fazer você correr. Ela vai te humilhar. E quanto mais eu me humilho perante a palavra de Deus, mais forte eu sou. Tá? Eu já vi várias pessoas, irmãos, fugindo literalmente. Não queriam ouvir a palavra de Deus. Progridem? Não. O segredo de crescer é descer. É interessante, né? O segredo de crescer, da graça operar, é quando eu me humilho perante a palavra de Deus. Aí eu subo na vida espiritual. Esse é o segredo. Tá? Então, que Deus abra nossos olhos para mostrar aqui como acontecia com os amonitas, que o mundo é o lugar onde os homens se escondem de Deus. Vamos ao texto? Vamos lá. Primeiro, as palavras de misericórdia de Deus. O que é que nós temos aqui nesse texto, irmão? Quem que está falando? É Jeremias? Não. Jeremias é apenas o porta-voz de Deus. Quem está falando é o próprio Deus. Falando com quem? Eu já expliquei para vocês. Eu sou melhor? O povo do Piauí é melhor? O povo de São Paulo é melhor do que os amonitas? Que Deus varreu da face da terra? Não. É a mesma coisa. Então, ouvir Deus falando é maravilhoso. Olha aqui, com emoção Deus está falando. Queridos irmãos, presta atenção. Por quê? Perguntas que Deus faz. Irmãos, Deus está olhando a imbecilidade do homem. Por que te glorias? Nos vales. Queridos irmãos, a primeira lição que temos aqui é que essas palavras, elas são de um Deus que tudo vê. Impressionante. O Deus que está nos vendo aqui em Ribeirão Preto, é o Deus que está vendo cada lugar agora. Não tem nada oculto para Ele. Senão Ele não é Deus. Está vendo aqui? Ele vê até o que está passando dentro do seu pensamento, sabe de tudo lá. As intenções. Não tem nada oculto para Deus. Isso deveria fazer a gente tremer, não é verdade? Mas, segundo lugar, ainda mostrando aqui, irmãos, no primeiro lugar, não há qualquer esconderijo, não há distância, não há escuridão para Deus. Então, aquele que governa céus e terra, para Ele está tudo patente aos seus olhos. Não tem distância, não tem 1.000 quilômetros, 1.000.000 de quilômetros para Deus. Tudo está claro perante Ele. O que tem no universo, o que tem no Brasil, o que tem no planeta, é como se fosse um jardim da casa de Deus. Está tudo claro aí. A segundo lugar agora. São palavras de um Deus santo. Olha, queridos irmãos, quando vocês olham essas palavras aqui, Deus falando com compaixão, por que vocês se gloriam nos vales?
nos luxuriantes. Por quê? O Deus Santo falando. Ele em tudo, irmãos, ele está vendo o pecado. Ele odeia o pecado. Eu vejo como hoje, irmãos, o Deus da nova era. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Eles inventaram outro Deus. Eles não apresentam o Deus Santo, glorioso. Eles mostram hoje um Deus que está querendo show, que está querendo pulo, dança dentro da igreja. Eles apresentaram um Deus que se você fizer alguma coisa para ele, ele vai ficar satisfeito com você, como se Deus precisasse daquilo. Não, nós temos aqui um Deus imutavelmente santo, que está vendo tudo, está vendo o que está acontecendo, lá dentro dos bares, nos motéis, nas igrejas, nas casas, nos quartos, não tem nada oculto para Deus. Por isso que ele fala com o povo amonita. Por que você está gloriando aí? Por quê? Então, tudo que é feito não para a glória dele, está debaixo da ira. Eu vejo o país agora, o nosso país, olha, maldade, maldade e maldade. Por quê? Olha, irmãos, o que está acontecendo hoje? Não é a glória de Deus. Olha o que está ocorrendo, irmãos. Como acontecia com o povo amonita, está acontecendo com o nosso país. Deus está distante, que não está ocupando com isso? Não. Da mesma maneira, ele está falando com os brasileiros. Porque vocês se gloriam? Porque vocês acham que são bem assim? Estão bem? Que tem um carro, tem luxo, tem liberdade. Ele está dizendo, eu sei como tirar essas coisas. Outro detalhe, sua demora não significa ausência de punição. Não. Às vezes Deus demora. Ele deu centenas de anos para aquelas nações. Centenas de anos. Deu tempo. Mas a demora dele, 400 anos, 500 anos, não significa que ele fracassou. A paciência de Deus é tida pelos ímpios como se fosse fraqueza. Mas não é. É chamado longanimidade. A paciência dele dura 300, quando fala com nações. 300, 400 anos, 500 anos. Ele é assim. Então, Deus não tem pressa, também não chega atrasado. Então, queridos irmãos, a demora dele indica o quê? Indica misericórdia. Opa! E outra coisa, a misericórdia, a demora dele indica que há um tempo adequado para um julgamento maduro. Os irmãos entenderam? Quando Deus demora para julgar os ímpios, é porque Ele está dando o tempo certo para maturar o julgamento. Imaginou? Então, quando o ímpio está vivendo no pecado, 60, 70, 80 anos, Deus enfraqueceu? Não. Quando chegar a hora, é a hora de Deus. Outro detalhe é que são palavras de um Deus onipotente. Olha, ele está falando o quê? Porque está gloriando. Já viu como alguém tenta brigar com o outro? O outro falou, eu posso te acabar contigo. Por que você está assim, achando que pode me vencer? Então ele pode até vencer o inimigo, mas com Deus, o Todo-Poderoso, né? Irmãos, veja, é mais difícil matar uma barata do que Deus destruir o ímpio. É mais difícil. Veja, ele está falando da bondade dele.
Porque ele sabe que é o homem. É nada. É terrível brincar com ele. Alguém uma vez estava falando mal de Deus para um crente. O crente falou: eu vi um cachorro latindo toda noite por causa da lua. Você está fazendo a mesma coisa, a lua não faz nada. Você pensa que Deus vai reagir assim? Ele não é tolo. Ele sabe o momento dele. Queridos irmãos, há outro detalhe aqui, é que a pergunta dele mostra o quanto ele vê, o quanto o homem é insensato, tolo. Por quê? Nós estamos vivendo a época da insensatez. Eles estão fazendo de tudo para dobrar Deus. Você pode dobrar um pastor de uma igreja. Você pode dobrar um governante de um país. Mas Deus, eles estão tentando fazer isso nas igrejas. Por causa dos pecados deles. Eles estão, o nosso país está tão com a consciência culpada de maldades, que eles tentam dobrar Deus. Eles querem ser evangélicos, sem nunca terem convertidos. Então, irmãos, a pergunta surge para levar os homens a pensar, a avaliar as consequências de suas lutas que são inúteis. Por que eu estou pregando isto? Porque é verdade. É para que todos parem para pensar. Avaliem as suas vidas. Quando Deus falou com os amonitas, era para isso. Avaliem. Olha as consequências. Vocês estão indo para o castigo eterno. Vamos então para a segunda lição que temos aqui. As palavras de um Deus que revela onde os homens estão. Por que te glorias nos vales? Infelizmente eu não parei para examinar o local onde habitavam os amonitas. Provavelmente era um lugar baixo. Se os irmãos olharem, estudarem a história dos descendentes de Esaú, eles moravam em montes, lugares de pedra, rochedo, chamado Petra, lugar incrível. Deus destruiu tudo aquilo. Mas os amonitas, eu realmente preciso localizar para dar para os irmãos as informações precisas quando os irmãos necessitarem, né? Mas Deus pergunta: por que te glorias nos vales? A cidade de Bicuí, onde eu nasci, é um vale. Vale é onde tem montanha dos dois lados, tá? Ali é o vale. É um lugar baixo. Deus está falando o quê? Você está se gloriando aí? Por quê? Vamos tomar isso aqui, irmãos, para mostrar o que é o mundo. Eu estou fazendo isso, de novo eu digo para os irmãos, não estou forçando o texto. Porque no Velho Testamento, na linguagem profética e poética, na linguagem, você pode pegar a palavra vale, porque indica um lugar baixo. Talvez o povo amonita morasse ali no vale mesmo. Mas Deus toma para trazer para nós. Por exemplo, vocês conhecem bem o Salmo 23. Guia-me pela vereda da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então eu gosto muito da linguagem bíblica, irmãos. Porque na linguagem profética, vale fica lá embaixo e lá em cima fica Deus. Então vocês podem perceber que há uma diferença. No Velho Testamento, quando fala que o lugar de habitação dos crentes é no monte, é para o Monte Sião que eu vou. Os crentes estão caminhando para o Monte Sião. A ideia é, eu estou caminhando para o céu, eu estou numa subida.
Jerusalém é localizado em lugar alto. Então, que você vai para Jerusalém, para Israel, você vai subindo. Tá? E, queridos irmãos, olha o que Deus faz. Ele, no Velho Testamento, ele usa uma linguagem conhecida em Israel para tornar uma coisa conhecida para nós. Então, se eu subo, os ímpios descem, estão lá no vale. Então, notem, queridos irmãos, vale é lugar de quê? Conforme diz o Salmo, o vale da sombra da morte. Que lugar é esse? É o mundo. A descrição é que eu estou lá embaixo. Deus está lá em cima. Só para os irmãos entenderem. Olha o que a Bíblia diz. Os que confiam no Senhor são como um monte. Não é esse versículo, desculpa. Eleva os olhos aos montes. E aí, de onde me virá o socorro? Está vendo? A ideia é de alguém que está acima de mim. Essa é a ideia de monte. Por exemplo, quando eu estou necessitado aqui, eu posso olhar para o prefeito, eu posso olhar para o presidente, esperando socorro, que ele vai me dar uma casa, que eu vou ter emprego, e na hora da agonia, quem? Eu olho para os montes. Montes na Bíblia, no Velho Testamento, a ideia de alguém que está acima de mim. Mas agora eu olho para o meu Deus. Onde ele está? No Monte Sião. Eu estou aqui embaixo. É o lugar onde o mundo está. E queridos irmãos, o que é que nós aprendemos com isto? Indica que os homens gostam do mundo. Os amonitas gostavam do vale. Os mundanos gostam do mundo. Sabe por quê? Eles querem ficar aqui. É o lugar deles. Eles não gostam de subir. Não chame os incrédulos para o culto, eles não vêm. Não chame para subir ao Monte do Calvário e encontrar Cristo como Salvador. Eles não querem. Eles querem descer. Incrível. Dá uma olhada para os homens. O lugar preferido é aqui. Mesmo tendo a morte, mesmo tendo as dores, mesmo tendo ladrões, mesmo tendo injustiça, miséria. Oh, como eles amam o vale. Outro detalhe, queridos irmãos, indica também um lugar perigoso. Por quê? Porque o juízo vem dos montes, vem lá de cima. Os homens não sabem de onde vem o perigo. Vocês podem, depois que vocês puderem, ler Isaías 22. Deus chama a atenção do povo de Israel, porque quando eles viam guerra, quando eles viam sinais de inimigos se aproximando, eles faziam barricadas para protegerem. Mas notem o que é que Deus fala ali. Vocês estão fazendo tudo para cercar vocês, para proteger vocês, e vocês esquecem de olhar para cima. Que coisa. Quando a igreja está em oração, ela está subindo ao monte, procurando a resposta de Deus. Está vendo? Nosso lugar de apoio vem lá de cima. A fé sobe com asas de águia. Também nos vales, irmãos, indica uma aparência de segurança e prazer. Nos vales. O mundo é assim. O mundo dá uma impressão de bem-estar. Não tem um lugar mais gostoso para o homem natural do que o mundo. Se você falar do céu para o ímpio, ele vai odiar aquilo. Ele não quer saber de entrar no céu, não. Quando eu vejo pessoas falando que querem ir para o céu, é porque eles têm medo do inferno. Mas a natureza humana, se chegar lá no céu, vai querer fugir de lá, porque não gosta. Lá não tem sexo, lá não tem ladrões, lá não tem mentiras, lá não tem bebidas
para eles ficarem embriagados. Lá não tem isso. É um lugar de pureza. Não tem dor, não tem tristeza, só alegria. Mas aqui o mundo, no vale, oferece tudo isso. Os homens pensam que aqui é o melhor lugar. Um lugar de sonho, um lugar de luxos. E Deus vai falar, nos teus luxuriantes vale. Olha o que tem no mundo, irmãos. Olha o poder do pecado. Olha o poder do mundo para atrair as paixões. Olha quanto mais vai passando o tempo, irmãos, quanto mais chega perto da volta de Cristo, mas o mundo vai ficando melhor para a carne. Tudo tem hoje para atrair. Entrou na sua casa, tá? O sexo entrou dentro da sua casa, na internet, na televisão. O amor ao dinheiro, tá? Os prazeres pelo conforto daqui, tudo entrou. Eu quero ter um carro melhor. Todo esse desejo infame de querer ter uma vida melhor. Determinadas coisas são normais, não tem nada de errado. Eu estou dizendo, irmãos, que o vale, este mundo é assim. Então dá um prazer na carne de viver aqui. Por isso que Deus está falando, por que te glorias? Eu já vi tantas pessoas se gloriando no dinheiro, na saúde. Inventam Deus para si. Gloriam nas amizades. Gloriam até na religião deles. Outro detalhe, irmãos. Revela também que é no vale que os homens estão vivendo na soberba. Sabe o que a palavra aparece aí? No verbo gloriar. Gloriar em quê? Em que o homem se gloria? Olha aquele homem do Salmo 73. Rico, forte, cheio de saúde, dinheiro como queria ter, até que escorrega. A glória do homem é isso. Ele pensa que o poder que ele tem livra da morte, mas não livra. Ele pensa que as amizades são um tipo de segurança em volta dele. Ele pensa assim, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho até religião, eu tenho um padre, eu tenho um pastor, eles todos vão me interceder por mim, Deus te abençoe, Deus te abençoe, gloriando-se nisso. Ó, que terrível para o pecador. Gente, lembra que Jesus falou daquele rico insensato? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens em depósito para quem será? Veja, irmãos, a essa vanglória não é glória, dá uma impressão de bem-estar, uma impressão de segurança, de felicidade, e se gloriam porque acham que nunca serão achados. Eles acham que Deus não está vendo, que eles podem ocultar, que eles podem esconder no quarto, podem esconder numa religião, podem esconder nos meios dos amigos. Eles não veem que Deus está falando. Por que te glorias nisso? Por quê? Um grupo de jovens, muito tempo atrás, estavam fazendo festa depois de terem passado no vestibular. E naquela euforia das amizades, um jogou um vaso pequeno na cabeça do outro, quebrando o crânio dele, matando na hora. A festa terminou em luto. Foi essa pergunta que Deus estava como que fazendo para Belsazar. Por que te glorias no trono teu? Até que naquela noite, com a advertência de Daniel, a morte veio. Por que te glorias nos vales? Em terceiro lugar, revela também a razão por que este mundo é tão aprazível e desejável aos homens no pecado. Diz o quê? Olha o texto.
Deus fala nos vales e ele acrescenta um tipo de um adjetivo aqui. Teus luxuriantes vales. O que é isso, irmãos? O mundo é mais do que um prazer normal. É mais do que um prazer por a comida, por amizade, por uma roupa melhor, por uma casa melhor, por um conforto. Essas coisas em si não são erradas. O que acontece no vale é que quando Deus libera, o poder do pecado toma uma posse tremenda. Meus queridos, quando Deus ordena, o espírito de luxúria toma conta. Foi o que aconteceu no palácio de Davi, com a ira de Deus pelo que ele fez. Então, o próprio filho dele apaixonou-se pela irmã dele. Olha quando Deus tira a mão de poder para impedir que o mal entre. Quando ele tira, é como se abrisse uma represa e as inundações viessem. Irmãos, está acontecendo no Brasil. Luxuriantes vales. O poder do dinheiro, a ambição por ter, o espírito de prosperidade, de querer mais, mais e mais. Irmãos, isso é terrível, é chamado luxuriante vale. Olha o poder da imoralidade, que tem destruído a família, tem feito das moças virgens, adúlteras, prostitutas. E eles estão enfeitiçados por isso, a tal ponto que homens estão querendo homens, mulheres, mulheres. Eles nunca ficam contentes, porque Deus retira a sua mão e manda um espírito de prosperidade e de ganância por maldade. Olha o espírito de mentiras que está acontecendo hoje. É mais do que mentira um para com o outro. Ninguém confia mais em ninguém hoje, até dentro da casa. Há um espírito de mentir contra Deus, contínuo, até dentro das igrejas. Há um desejo infame de ser atraído pela multidão, de gostar de fama, de prazer. Por que te glorias nos teus luxuriantes vales? Oh, meus queridos, o mundo é mergulhado em paixões. E as paixões, as meras paixões, caminham para a luxúria. Então, Deus está dizendo, o que você quer? Você quer isso? Então Deus solta. Vocês estão procurando o quê? Estão procurando luxo? Estão procurando luxúria? E escutem, então Ele solta. Pode ir. E depois, toda essa glória é transformada em vanglória. Queridos, a glória de Deus, Ele não fez as coisas para o homem se vangloriar e ser dominado pelo pecado. Os animais não fazem isso. Homens criados à imagem e semelhança de Deus fazendo. Longe de Deus, o homem não sobe, ele só desce. Buracos e mais buracos para o inferno são feitos. Longe de Deus, o homem se envereda para os fundos dos prazeres. Rapidamente, eu devo entrar no terceiro ponto. O chamado compassivo de Deus. Voltemos ao texto. Vamos lá. Por que te glorias nos teus luxuriantes vales? Agora, onde tem o chamado de Deus aí? Dá uma olhada. Ele diz, ó filha rebelde. Impressionante. Mas essa é a linguagem do Velho Testamento. Tá? Não é que o povo amonita era filho de Deus. Por que Deus fala isso? Por quê? Eu vou mostrar a razão, irmãos. Primeiro, Ele mostra ser o Criador em busca de suas criaturas perdidas. Ele está fazendo isso. Ele diz, ó filha rebelde. É como se um pai
criasse uma filha, desde pequena, e ela mais tarde, com 15 anos, 16 anos, fugisse de casa. E aquele pai adotivo, né, fosse atrás. O que você está fazendo? Os homens não são filhos de Deus, por nascimento, né? Mas Deus está aqui, o Criador, tratando com seres humanos, irmãos. Deus não faz isso com os animais. Deus fez o homem segundo a imagem e semelhança. E agora olha essa multidão de homens e mulheres no vale, cada um buscando o seu próprio prazer. Está vendo? E ele está dizendo, por que te gloria? Ó filha rebelde. Nesse caso aqui, tratamento de filha mostra a diferença entre os homens e os animais. Por quê? Deus está conversando. Ele não está falando com crentes. Ele está falando com o ser humano como criador. Ele não está falando com homens espirituais. Ele está falando com homens naturais. A mensagem dele é assim. Por quê, filha rebelde? Por quê? Deus conversa com seres racionais. Homens e mulheres que podem pensar, que podem sentir, que são responsáveis pelos seus atos. É impressionante. Mesmo o homem dando as costas para ele, correndo em busca de ídolos que vão abençoar suas paixões, buscando, irmãos, uma estátua aqui, um homem aqui para abençoá-lo. Ó filha rebelde! Eu posso imaginar o pai do filho pródigo, quando ele foi embora. Imagina o coração daquele pai. Ó filho, onde está você? Eu quero você de volta. Ele estava lá no buraco. Eu ouvi a respeito de um pai cujo filho saiu de casa e o trem passava em frente à casa dele e aquele pai ficava, sempre que o trem estava passando, ele estava com um pano branco, como que dizendo, filho, volte, teu pai está aqui. Nós temos um hino no cantor, vem filho perdido, ó pródigo vem, ruína te espera nas trevas além. Deus está, irmãos, falando assim com os pecadores. Então, nessa compaixão, ele mostra quão inútil e vã é a confiança dos homens. Olha o texto. Eu não saí do texto, os irmãos estão vendo? Ele diz, por que te glorias, ó filha rebelde? Confias nos teus tesouros. Está vendo, queridos irmãos? É assim, no vale, eles confiam nos bens deles. Olha, eu tenho saúde, eu tenho um lar, eu tenho minha esposa, eu tenho meu marido, eu tenho meu emprego, eu tenho meu carro, eu tenho um plano de saúde, eu tenho uma boa casa. Os homens sempre estão buscando um lugar de segurança no vale. Ele diz, por que te glorias nos teus tesouros? Então, irmãos, segundo os homens, a segurança deles está, a fortaleza deles, está naquilo que eles têm. Em terceiro lugar, aqui nesse ponto, nessa compaixão, ele mostra duas coisas, a cegueira e surdez espiritual deles. Quem virá contra mim? Está vendo, irmãos? Olha, veja o texto. Eles estão dizendo, quem virá contra mim? Então, nesse reforço, eles olham assim. Eles, quem virá? Eles são cegos e surdos. Cegos porque não estão vendo o que está acontecendo. Surdos porque não podem ouvir a voz de Deus falando. Essa é a situação. Você lembra de Jericó?
A cidade estava bem, uma proteção incrível em torno da cidade, uma muralha mais alta, bem mais alta do que essas paredes, e largas as muralhas que tinham lá em Jericó. Estava tudo bem, até que souberam do Deus de Israel que estava vindo. Eles fecharam o portão, mas não podia fechar em cima. Os irmãos estão vendo? Fecha o portão, mas não pode ocultar a parte superior. É assim que o homem é, até que Deus chega com sua sentença de juízo. Nessa compaixão, ele está mostrando isso. A loucura de achar que não estão sendo vistos. É isso que acontece no mundo do vale. Ninguém está vendo. Os jovens hoje estão brincando de fornicação, brincando com o pecado de adultério. Os homens também, mulheres também. Ninguém está vendo. Segundo lugar, a loucura de achar que seus atos não serão punidos. Eles pensam que não. Mas, queridos irmãos, não tem um ato sequer, por menor que seja, contra Deus e contra os seres humanos, que não serão punidos. Deus criou os céus e a terra e pintou tudo de justiça. Não tem jeito de escapar. Em terceiro lugar, a insensatez de achar que poderão prosseguir nas maldades. Amanhã vai ser um novo dia, vamos continuar. Então os irmãos percebem que se não for a misericórdia de Deus, eles vão abrindo o caminho, brechas para suas maldades. Foi assim com Sodoma. Aumentou tanto a iniquidade de Sodoma e Gomorra, que chegou até o céu. E Deus falou, vou ter que julgar. Tira Ló daí, tira a família dele. Eu vou acabar com essa raça. E acabou. Em quarto lugar, a loucura de achar que não serão chamados à presença do juiz do universo. Não tem ninguém que vai escapar. Quantas pessoas tem no mundo? Bilhões. Vamos tirar os salvos, vamos tirar os crentes. Quantos sobram? Milhões e milhões e milhões. Vão comparecer perante o grande trono branco, onde a face do Senhor Jesus Cristo estará ali, os olhos de juiz. E eu tenho um argumento mais. E aí eu vou terminar. Os pecadores vivem da mesma forma no pecado. Hoje, o Senhor está chamando filhos rebeldes. Quem é o povo de Ribeirão Preto? Quem é o povo do Brasil? Mesma coisa que os amonitas. Mesma coisa. São homens e mulheres. Não tem desculpa da queda. Ofenderam a Deus. Ofenderam a Deus. São culpados perante Deus. Caíram na desgraça. Mataram Jesus Cristo na cruz. Mataram. Gritaram, crucificam. E estão gritando até agora. Porque não querem saber que Ele está vivo. Não querem. Mas o Senhor, no seu Evangelho, ó filhos rebeldes, vem. O filho pródigo, como eu disse anteriormente, foi para longe. Mas quando voltou, encontrou o pai ali a esperar. As pregações do pastor Davi Sena ofendem? Ofendem. Porque a palavra de Deus é ofensiva. Ela é confrontadora. Mas sabe, tem uma chamada compassiva. Vinde. Tem um Senhor bondoso, vinde. A porta da graça está escancarada, aberta.
para os pecadores arrependidos. Ah, eu sou daquela igreja, você está no vale, porque igreja nenhuma vai lhe salvar. Ah, pastor, mas eu tenho uma Bíblia, Bíblia não vai lhe salvar. Você tem que correr para Cristo Jesus. O perdão dos seus pecados está nele. Ah, pastor, mas eu tenho muito pecado. Pode chegar. Chega arrependido, com muito pecado. O Senhor limpa tudo. Quando eu era pequeno, nós tomávamos banho no rio lá na Bahia. Podia chegar todos os homens naquele lugar onde era reservado para isso. Tinha água para todo mundo. Chegavam os sujos, os menos sujos. É assim o sangue de Cristo para purificar o pecador. Pode chegar com todos os seus pecados, arrependidos. Vinde, não confie em mais nada. Corra para os braços do Salvador. Não procure muletas. Está cheio de muletas hoje. Você não pode andar para o céu assim. Ah, por que viver longe do Senhor? Por que viver nos vales? Você irá morrer. A morte chegará. E a qualquer momento vai lhe levar para a desgraça eterna. O inferno está lá embaixo, não está lá em cima. Lá em cima é o céu. Agora, corra para Cristo. Corra já. Homens, mulheres, meninos e meninas, arrependei-vos já. Porque achar que seus caminhos, pensamentos e atitudes não estão sendo vistos. Deus está vendo tudo. Mas sabe, eu tenho falado de um Deus assim. Ele não é amoroso? Ele não é maravilhoso? Só olhar o texto e você vai ver. Quem é o Deus que comunica assim com o homem? Rebeldes homens. E ele a busca. Ele precisa? Não. Mas ele está buscando perdidos. Quem é o pecador que vai ouvir minha voz? Quem? Quem é o pecador? Não é amor maravilhoso? E sabe, ele tem prazer. Prazer. Enche o coração de Deus, os olhos dele, de lágrimas, quando ele vê um pecador arrependido. Que não tem mais onde escapar. Está perdido. Ele vem para aquele pecador. Ele diz, eu vim lhe salvar. Eu sou o teu Salvador. E sabe, a salvação dele é completa. Ele purifica o pecador de todo o pecado. Ele esquece de tudo que ficou para trás. E ele prepara o pecador na salvação. Limpa completamente para fazê-lo entrar no céu. Ele fez assim com o ladrão na cruz. Naquele momento, salvou. Morreu, mas levou para o paraíso eterno. Esse é o Salvador da Bíblia. Diferente das divindades deste mundo. Então, o clamor é agora, para que você venha a Cristo. Que o Senhor aplique a sua palavra. E nós, os crentes, sejamos humildes. Amemos a Bíblia. Fujamos do mundo. Vivamos para a glória do Senhor. Fujamos das paixões da carne. Vivamos em santo contentamento, cumprindo nossos deveres, como a Bíblia ensina, para a glória de Deus. Vamos ficar